como aprender paisagismo? E aí, a melhor resposta para essa pergunta é outra pergunta. Que paisagismo? Porque paisagismo é uma palavra que tem muitos entendimentos diferentes. E a gente precisa saber de qual paisagismo a gente está falando para saber qual é o tipo de conhecimento e informação que a gente tem que ter para conseguir desempenhar essa atividade específica. O que é que eu quero dizer com isso? Meu entendimento, minha posição sobre esse assunto, é de que paisagismo trata principalmente de dois grandes temas. O primeiro, mais óbvio, é paisagem. Então, tudo que interfere na paisagem, modifica, planeja, tem relação com o projeto da paisagem, é paisagismo. O segundo grande tema que eu acho importante para o paisagismo é o projeto do espaço não edificado, o projeto do espaço livre de edificação. Então, tudo aquilo que é projeto de espaço para pessoas, e esse projeto de espaço não é um edifício, não é uma edificação, isso também é assunto de paisagismo. Mas há outras maneiras de ver, inclusive em outras escalas. Então, muitas vezes, e o mercado entende, grande parte do que o mercado produz e entende como paisagismo, está ligado, por exemplo, a plantas ornamentais e a jardins. Então, a organização de plantas com interesse ornamental ou estético em jardins é chamado de paisagismo também. E se a gente olhar esses três temas, pelo menos, e há outros, esses três, pelo menos, vai perceber que o que você precisa para um e para outro é diferente, mesmo que em algum momento eles vão se somar. Então, se você estiver falando de paisagismo como cultivo de plantas com interesse ornamental ou estético, que é um assunto que já se aproxima muito da jardinagem, o que é que você precisa saber? Você precisa saber sobre plantas. Você precisa conhecer plantas, conhecer as espécies, conhecer como elas se comportam em cada ambiente, saber de cor, saber de textura, saber de forma, saber de composição, saber de arranjo, saber de estilo, saber de linguagem, que é para fazer uma composição estética com interesse específico. A gente está falando sobre as plantas, sobre os cheios, sobre como organizá-las. Se a gente pensar em paisagismo como intervenção na paisagem, o nível de responsabilidade e de preocupação muda. Você vai estar começando a pensar em qual é o impacto da sua intervenção na paisagem, o que faz um lugar ser reconhecido como tal, um lugar no sentido macro, que lugar é esse onde eu estou intervindo e de que maneira a minha intervenção modifica essa paisagem pré-existente, de que maneira eu quero que modifique ou não quero reforçar uma qualidade ou quero modificá-la, o que eu quero dela, o que eu penso sobre essa paisagem. E, inclusive com uma série de outras relações do ponto de vista ambiental ou ecológico. Então a gente está falando de uma outra responsabilidade, de outra escala, de outro conjunto de preocupações. Se a gente for pensar no paisagismo como o projeto do espaço não edificado, então o centro da preocupação é outro, ainda que a gente vá usar as plantas e ainda que a gente tenha responsabilidade com a paisagem. A gente vai pegar essas informações também. Mas o centro, o começo, onde a conversa se estrutura, é no espaço. É o projeto do espaço não edificado. E quando a gente fala em projeto de espaço, a gente está falando de pessoas. Então, de como é que as pessoas usam o espaço. Mais que isso, como é que as pessoas se comportam no espaço. Como é que a modificação do espaço modifica o comportamento das pessoas. Essas são as perguntas. Então, como você faz para as pessoas reconhecerem os lugares onde elas estão, perceberem as diferenças, saberem que saíram de um lugar e chegaram em outro? Como faz para elas quererem sair de um lugar e chegar em outro? Como faz para elas saberem o caminho, para orientar e não para confundir? Como faz querer andar? Como faz querer parar? Como faz olhar para um lado? Como faz olhar para o outro lado? Como faz preferir fazer alguma coisa? Como faz andar depressa ou devagar? Como faz se sentir confortável e seguro ou inseguro? Né? Como você faz, cria ansiedade ou medo ou preocupação, ou como você cria segurança? Como é que você cria o entendimento do lugar, no sentido de que esse lugar é importante, não é? Devo me sentir relaxado, é imponente? Todas essas questões
sobre como as pessoas leem, interpretam o espaço e se comportam nele passam a ser o centro da preocupação. E essa é a parte que eu acho mais interessante. Por que eu acho mais interessante? Porque é que modifica tudo. E você faz isso sem abrir mão da preocupação com a paisagem, porque é uma responsabilidade, né? E sem abrir mão do uso das plantas como ornamentais, porque elas são uma ferramenta. E aí, quando a gente está falando então do espaço, onde é que a gente aprende sobre espaço? Na arquitetura. O problema é que esse aprendizado na arquitetura nem sempre tem a clareza e a objetividade que a gente precisaria para saber lidar com o espaço fora da edificação. Então, a outra parte desse aprendizado, na verdade, é a mais interessante, que é, uma vez que você esteja sensível a esse assunto, tenha entendido o que você precisa aprender, esse aprendizado é um aprendizado cotidiano, porque nós somos pessoas e vivemos no espaço, né? Nos vazios por onde a gente circula. Então, se você consegue ler o seu comportamento no espaço e ler o comportamento das outras pessoas no espaço, você pode aprender com isso. Então, um exemplo que eu gosto de contar, eu dei aula há muitos anos, 7 anos, 10 anos, não sei, num auditório, num edifício, e esse auditório ficava num pavimento que tinha salas comerciais também, né? Então, no mesmo pavimento você tinha as duas coisas. E a chegada ao pavimento eram 2 pares de elevadores, assim, de frente para o outro. E durante todos esses anos, uma parte significativa de todas as turmas saía do elevador, de qualquer um dos elevadores, e ia pelo corredor das salas comerciais até o final, e aí dava com a cara na parede, e aí tinha que voltar, e quando voltava, reconhecia o auditório, entrava no auditório, e o discurso padrão é: nossa, como eu sou distraído. Eu me distraí, me confundi, olha só como eu sou. E aí, esse é o primeiro ponto. Não é, essas pessoas todas não eram distraídas, não podiam ser. Isso é uma questão de projeto, é uma questão de desenho, é uma questão de configuração daquele espaço que fazia com que grande parte das pessoas preferisse um caminho a outro. Só que este caminho que as pessoas preferiam não levava ao lugar onde elas queriam ir. E é aí que você começa a aprender. Por quê? Tanto faz se você acertou ou errou o caminho. Porque se você errou, qual é a sua pergunta? Né? Não é, por que eu sou tão distraído? É, o que há neste espaço que me faz preferir ir para aquele lado? Se você acertou o caminho, a pergunta é a mesma. O que há neste espaço que me fez preferir ir para este lado? Né? E quando você começa a saber responder essas perguntas, você agora está do outro lado do balcão e você está capaz de projetar espaços nos quais as pessoas preferem ir para um lado ou ir para o outro. Então, a experiência cotidiana nos ensina muitíssimo, desde que a gente esteja sensibilizado e saiba o que está procurando ver. Então, que paisagismo você quer aprender? Né? O que modifica espaço, o que modifica a experiência, que modifica a vida das pessoas, que modifica a realidade, ou o paisagismo que decora, né, fachadas com plantas. Todos eles são possíveis. Gostou do conteúdo desse vídeo? Clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Se você achar que algum amigo ou colega também pode se interessar, compartilhe esse vídeo com ele. É sempre muito bom poder ajudar mais pessoas. E se você quer aprender mais sobre como alcançar projetos de paisagismo e de arquitetura mais autênticos e mais criativos, você pode adquirir meu livro, Projetando Espaços Livres. Você vai aprender os fundamentos para a criação de projetos cujo objetivo é conduzir a experiência das pessoas pelo espaço. E vai poder fazer intervenções com muito mais clareza e eficiência. O livro está disponível na versão e-book e físico também. E para garantir seu exemplar, é só clicar no link da descrição.